Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma pequena palavra a respeito das crianças. Eles não estão aqui agora. Eu creio que é importante falarmos sobre o que eu quero falar. Proteja, papai e mamãe, proteja o seu filho, a sua filha. A gente tem uma coisa de deixar o filho dormir na casa de alguém, vai na casa desse ou na casa daquele, e a gente acha que está tudo normal. Eu vou te dar um conselho com muita reverência, com muito cuidado, com muito amor. Não deixe os seus filhos dormir na casa de ninguém. Não deixe. Não deixe. Ah, mas é o parente. Cuidado. É esse, ou é aquele, é o amiguinho. Não deixe. A gente tem observado e tem muitas informações que o que acontece com as crianças fora dos nossos olhos é algo muito, mas muito terrível. Então nós temos que cuidar. Se você puder guardar um conselho, eu queria que você guardasse esse. Eu tenho dado muitos conselhos, mas que esse você guardasse. Porque muitas vezes você não sabe porque que o teu filhinho, a tua filhinha voltam estranhos para casa. Cuide, converse, pergunte as coisas aos seus filhos, aos bebês, às crianças. Seja bem objetivo com eles, note o comportamento, veja o que está acontecendo, porque nos dias atuais, o que ocorre na vida das crianças, em termos de abuso emocional, psicológico e até físico, e físico extremamente tem acontecido. Cuide das suas crianças. Ninguém precisa educar os seus filhos. Ninguém precisa ficar com seus filhos. Cancele o seu compromisso, mas não deixe o seu filho na casa de uma pessoa que você não conhece, ou até que você conhece. Não deixe dormir, não deixe nada disso, porque as coisas são terríveis. Ô pastor, eu posso falar de você? Do que aconteceu com você? Quem abusava sexualmente da minha esposa, quando ela era uma criancinha, era o tio dela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ah, mas a pessoa parece tão boa, todos parecem tão bons, mas muitas vezes usados pelo maligno. Violam uma criança, e isso traz traumas violentos que afeta a vida daquele adulto para sempre. E a gente não sabe por que aquela pessoa tem tal comportamento, tem aquele outro comportamento. Nós precisamos ser extremamente cuidadosos. Eu estou falando isso porque o assunto é muito sério. Amém? Então, cabe ao papai, cabe à mamãe trazer para a igreja. E mesmo dentro da igreja, não deixe seu filho no colo de ninguém, para lá, para cá, pulando de colo em colo. Você está me entendendo, irmão? Mas por que o papai e a mamãe têm que trazer as crianças para a igreja? Porque eles precisam aprender algo que dê para eles estrutura para enfrentar certas coisas na vida. Nós temos uma preocupação e um zelo muito grande com as crianças, porque elas são extremamente importantes. Tudo que o diabo quer é destruir a autoestima, a confiança, o valor que uma criança tem. Vocês estão me entendendo aqui ou não? Quando uma criança é violada, a autoestima dela é quebrada, o valor pessoal, a autoconfiança, coisas que são fundamentais para a vida de qualquer ser humano. Então a gente tem que cuidar dos nossos filhos. Temos que cuidar. Não importa o que eles vão falar, vão deixar de falar. Cuide dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o assunto que eu tenho para tratar essa noite, ele é um tanto extenso.
Eu não sei se eu tenho aí umas 4 horas, você me dá umas 4 horas para ministrar? Estou brincando. Então eu vou procurar ser bastante objetivo, e são na verdade 2 temas. O primeiro deles é porque é uma luta orar. Porque é difícil orarmos. Porque essa é uma crise de quase todo cristão, orar, buscar a Deus, ter uma vida de oração. Nós aprendemos no começo da nossa vida cristã ou religiosa, a orar a oração que Jesus ensinou. Qual é, irmãos? Qual é? Pai Nosso. Você demora para orar o Pai Nosso, se for meio lerdo, meio devagar, 23 segundos. 23 segundos. Se você parar para refletir um pouquinho, você vai dizer assim, mas será que Jesus estava ensinando os seus discípulos e apóstolos a orar uma oração de 23 segundos? Se for meio rapidinho, com 17 segundos você consegue orar o Pai Nosso inteiro. Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Mas na verdade Jesus estava ensinando um roteiro de oração. Quando você pensa em oração, na maioria das pessoas vem assim, ai meu Deus. Porque não consegue orar 15 minutos, acaba o assunto. Outras vezes a pessoa pensa, eu começo a orar, pastor, e é um fardo. Ou a maioria das pessoas fogem da oração. Eu quero ler alguns textos aqui da palavra de Deus, só para... Oi, irmão. Oi, irmão. Obrigado. Acho que não cai mais nada daqui para frente. Só para a gente dar base e fundamento naquilo que a gente tem para ministrar. Gênesis no capítulo 3, no versículo 9, versículo 10. Está escrito assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Se você conhecer o contexto, o que aconteceu aqui? Adão pecou, desobedeceu, junto com Eva, havia comido do fruto da árvore que o Senhor tinha dito, não vai tocar nesse fruto, e eles foram e comeram. Pecaram, desobedeceram. A primeira coisa que aconteceu, Adão se esconde da presença de Deus. A Bíblia diz que toda tarde, na viração da tarde, quando começava a entrar a noitezinha, Deus ia ter com Adão e conversar com ele. Amém, irmãos? Mas nesse momento, Adão foge da presença de Deus. Por que Adão fugiu da presença de Deus? Por conta do... Fala aí, igreja. Pecado. Por que é difícil vir orar? Por conta do pecado na nossa vida. A oração gera intimidade. E para gerar intimidade com Deus, eu tenho que abandonar algumas coisas que impedem o meu relacionamento com Deus. Então é muito difícil desenvolver uma vida de oração quando na verdade eu estou vivendo em pecado. Gálatas 5,17 diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe uma guerra, diz a Bíblia, entre a carne e o Espírito. É uma luta, é uma batalha. Todas as vezes, eu quero que você preste bastante atenção aqui, que isso pode mudar a história da sua vida espiritual. Não é um tema muito comum do jeito que nós vamos abordar e que nós vamos tratar. Todas as vezes que você se dá conta, tem uma luta, tem uma guerra espiritual entre o teu espírito e a carne, entre as coisas espirituais e as coisas carnais. Sempre vai existir essa luta. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8 diz assim:
Eu vou ler alguns textos e depois vou discorrer aqui a ministração. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, e aqui o Espírito está em letra maiúscula, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o texto quer dizer o pendor do Espírito para a vida e paz. Porque, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estão me acompanhando? Ok. Normalmente a gente vive muito lidando com as coisas carnais. A nossa carne gosta de muita coisa que não agrada a Deus. Amém? Como é que eu entro na presença de Deus? Como que eu desfruto das coisas sobrenaturais e espirituais? Se a minha carne gosta mesmo é de coisa que não agrada a Deus. Mas pastor, eu sou uma pessoa de carne. Muito bem, já nós vamos entrar aí. Jó 21, 14, 15, tem um texto muito interessante. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos, que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Que coisa tremenda isso. O homem questionando quem é Deus. Que proveito teremos em orar? No questionamento aqui, a ideia é que nenhum proveito. Porque é muito mais fácil vir num culto que nem esse, estarmos todos aqui, do que vir num culto de oração, por ter um tempo de oração, ter uma meia hora de oração. Lógico, a pessoa que está começando, meia hora de oração já é uma jornada. Não é uma jornada muito fácil. Bem, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendemos aqui que temos espírito, alma e corpo. Repita comigo: espírito, alma e corpo. Você é um ser tripartido. Você tem espírito, alma e corpo. O humanismo vai dizer que você é dualista. Somente você tem alma e corpo. Agora a Bíblia diz que você tem espírito, alma e corpo. E é interessante e necessário entender isso. Vamos dizer, eu quero que você entenda uma coisa. Hoje vai ser mais um teor de ensino para a edificação da sua vida e da sua caminhada do que propriamente dito uma pregação. Mas vamos lá. Tudo o que Deus pode, tudo o que Deus tem, todas as coisas que Deus tem para colocar na sua vida, para dar a você, para te fazer abençoado, porque a Bíblia diz que os planos que Deus tem para a minha vida são planos de bem, são planos de paz. Deus não tem nenhum plano mal contra você. Deus não planeja ruindade, maldade para a sua vida, porque a Bíblia diz que Deus é bom, e tudo que Deus faz é muito bom, e Deus deseja que sejamos abençoados, que sejamos alcançados pela sua bênção e misericórdia. Muito bem, mas como que eu acesso todas as bênçãos que Deus tem para a minha vida? Através da oração. O crente que não ora não tem acesso a tudo que Deus tem para a sua vida. Mas quando você passa a entender o poder da oração, a oração materializa as bênçãos de Deus na nossa vida. É o único acesso que você tem. A única condição de trazer as coisas eternas que Deus tem para você, as bênçãos de Deus para a sua vida, é através da oração. Você quer que as coisas aconteçam, o que é que você faz? Pede para alguém orar por você. Eu quero dizer uma coisa para você: já chegou esse tempo
de ficar pedindo para todo mundo orar por você. Está errado pedir oração? Em absoluto. Pedir oração é uma bênção. Eu quero que você ore por mim. Agora, a sua oração pela minha vida não vai substituir a minha oração por mim. Estão entendendo, irmãos? Eu posso pedir que você ore por mim, uma vez que eu esteja orando por mim mesmo. O problema é que nós fazemos? Nós pedimos que os outros orem. Ah, você é mais chegado do homem lá em cima, então você ora. Eu estou passando por luta, por problema, por dificuldade, o que eu faço? Eu acesso pessoas, quando na verdade eu tinha que aprender a acessar o trono de Deus, a presença de Deus, e atrair tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, para que eu possa desfrutar das bênçãos de Deus para o meu viver. Então a gente fica muitas vezes dizendo: pastor, eu não tenho força, eu não consigo. Um dia eu perguntei ao meu irmão, por que você não está orando? Pastor, eu não consigo orar. E já você vai entender isso também. A Bíblia diz em Isaías 40:31, diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A Bíblia está dizendo que quando eu aprendo a esperar no Senhor, as minhas forças são renovadas. Quando eu aprendo a esperar no Senhor, e como é que eu espero no Senhor? Se eu não aprender a ter uma vida de oração mais intensa, eu jamais irei descansar e esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Por que tem tanta gente debilitado espiritualmente, caído espiritualmente? Por quê? Porque não aprendeu ainda que precisa recarregar suas baterias. Sabe o carro, quando o carro está com bateria meio fraca, o que a gente faz? Dá uma carga, né? Para voltar a força. Quando o crente está com a bateria fraca, quando o crente está com a vida bem ruim, o que ele fica fazendo? Ele fica lá pelos cantos. Tinha que recarregar as baterias. Irmão, o grande problema nosso é que nós não oramos, e nós precisamos aprender a orar para ver as coisas acontecerem. Ah, pastor, eu acho que isso aí, eu me lembro de alguém que um dia chegou para mim e disse: pastor, esse negócio de orar é com você que é pastor. Eu não tenho essa prática. Está mal, irmão? Está muito mal, você tem que aprender a orar. A igreja precisa aprender a orar. Os crentes precisam aprender a orar. O avivamento espiritual na tua vida pessoal é resultado de oração. Se não orar, não vai acontecer. Jesus gasta grande parte do seu ministério ensinando a respeito de orar, de oração. E ele inclusive demonstra como é que faz. E diz a Bíblia, ele se recolheu para orar, e ele passou a noite orando. A Bíblia mostra que Jesus, sendo o Filho de Deus, passava tempo orando, porque ele precisava ser renovado, restabelecido na sua força, no seu vigor espiritual. A Bíblia inclusive diz que Jesus tinha revelações de Deus na oração. Eu não vou ler os textos aqui, que são muitos textos para lermos. Quando nós oramos, na verdade, nós exalamos a carne e inalamos o Espírito de Deus. Quando oramos, nós recebemos de Deus e a nossa carnalidade começa a ficar de lado. Quanto mais oração, mais presença de Deus, mais da glória de Deus. Jó diz assim ainda em Jó 21:16: vede, porém, que não provém dele a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Sabe o que a oração faz? Traz prosperidade. A falta de oração traz o quê? Problemas, escassez. Vocês estão me acompanhando aí, igreja? Vocês estão quietinhos porque estão prestando atenção? Então tá bom. Pensei que tinha alguém morto aí. Pastor, mas orar é difícil. Orar sempre será difícil, porque orar é uma prática espiritual. E o que normalmente controla a nossa vida é a nossa carne. Nós gostamos de comer, nós gostamos de dormir, nós gostamos de assistir televisão, nós gostamos de assistir uma série, nós gostamos de gastar conversa fora,
de falar o que não deve, nós procuramos entretenimento, prazer, diversão, muita comida. Oração não. Oração é complicado. Uma pessoa pode estar num período de oração e não cuidar da sua vida espiritual e ficar fraco. É evidente que pode. Assim como você pode deixar de comer e ficar fraco fisicamente, você pode deixar de comer e ficar fraco fisicamente, você também pode ficar fraco espiritualmente. A gente atribui muitas vezes a nossa fraqueza espiritual a coisas. A gente atribui a responsabilidade aos irmãos da igreja, a igreja que nós frequentamos, as pessoas que falham, as pessoas que erram. Uma pessoa que está muito próximo de Deus não se preocupa com o que, no sentido de manter a sua vida espiritual, não se preocupa se alguém está fazendo mal, se não está fazendo correto. Não foca nisso. Ele está focado no seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento pessoal com Deus. É muito comum as pessoas virem a um ambiente como igreja e ficar observando as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você está focado em Deus, nada mais importa. Mas para você ter esse foco apurado, essa sensibilidade espiritual, você precisa se tornar uma pessoa de oração. Porque senão o que vai comandar a tua vida é a tua carne, são os teus olhos, são as suas sensibilidades e percepções auditivas, sensitivas. Teu olhar vai ficar focado no que está errado, no que não tem conserto. Irmão, a carne é carne, e a carne milita contra as coisas do Espírito. Alguém pode dizer amém? Quando eu deixo de orar, eu começo a ver que os problemas começam a vir. Você deixou de orar, começam a aparecer os problemas. Por quê? Porque você deixou o lugar mais importante da sua vida, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Só tem um jeito de ter intimidade com Deus: uma vida profunda de oração, uma vida intensa de oração. Eu estou correndo aqui, pastor, mas eu que tenho que me achegar a Deus. Será que Deus não dá um jeitinho lá de dar um toque mágico? Não existe toque mágico, irmão. Paulo disse: eu subjugo a minha carne, eu esmurro a minha carne. Vamos ler Mateus 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, diz assim: mas esmurro o meu corpo, 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo está dizendo aqui: eu estou dizendo para a minha carne que ela fique quieta, que ela não me comande mais, que agora eu estou assumindo o controle. Eu não consigo, pastor. Claro que você consegue. Para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que isso quer dizer? Que eu tenho que assumir uma postura objetiva. Se eu quiser romper na minha vida, se eu quiser melhorar, eu não devo achar que o meu corpo um dia vai dizer para mim: olha, você pode ficar muito tranquilo. Porque que a gente muitas vezes simplesmente não quer vir do culto, não quer vir da igreja, não participa do louvor, vai chegando. Eu não estou bravo com ninguém, tá bom? Mas é porque nós não estamos despertados ainda para aquilo que é espiritual. Nós ainda estamos servindo a Deus na carne. Eu quero explicar isso para você. Quando você decide buscar a Deus, quero ler um texto, 2 Crônicas 26:5 diz assim: e propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Irmão, não tem como dar errado. Se você decidir buscar a Deus, não tem como dar errado. Se você colocar Deus em prioridade na sua vida, não tem como dar errado. Amém? O que acontece, irmão?
Os crentes, as pessoas têm um relacionamento superficial com Deus. Quando dá, quando sobrar tempo, quando eu estiver meio agoniado, quando eu estiver em desespero, eu vou lá, vou buscar um pouco a Deus. Deu uma melhoradinha, volto eu para a antiga prática. Pastor, mas é difícil eu me achegar a Deus. Tiago 4, 8 e 10 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quem tem que se achegar a Deus? Quem tem que se achegar a Deus? Eu tenho que me achegar a Deus. Purificai as mãos, pecadores. Quem tem que purificar as mãos? O que significa purificar as mãos? Significa romper com o pecado, acertar a vida, alinhar o caminhar. Tem muita gente esperando que desça um anjo do céu e diga assim: ó, eu vim te abençoar. Eu quero dizer para você que isso não vai acontecer, porque Deus tem a sua maneira. Eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que limpar minha vida, eu tenho que me santificar, eu tenho que me separar do mundo e me achegar a Deus. Se você quer ser um homem abençoado, um homem próspero, uma mulher abençoada, uma mulher próspera, se você quer ver a tua vida melhorar a cada dia, você tem que romper com o pecado, tem que fazer aliança com Deus e tem que se achegar a Deus. Como é que eu me achego a Deus, pastor? Eu não sei, tem um Deus ali, eu vou chegar pertinho dele. Não é assim. Só tem um jeito de se achegar a Deus: oração. Eu não sei orar ainda, pastor, tem que aprender. Mas como é que eu aprendo? Com a prática. Não tem outro jeito. Tem algumas coisas que a gente ensina na sexta-feira sobre oração. Sempre temos falado sobre oração há muito tempo. A maioria de vocês não vem para orar. Eu entendo por quê. Porque tem coisa que impede você de orar. E eu não estou querendo aqui magoar o seu coração. Mas é fato, é bíblico, está aqui. Diz assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Muito bem. Como que eu acesso a presença de Deus? E aqui eu vou tentar repetir um pouco. Eu preciso de 3 cadeiras aqui, rapidinho, por favor. Me ajudem aqui, 3 cadeiras. 1, 2 e 3. Vamos. 2 está aqui, 3. Põe aqui, Shelly, aqui no tapete. Põe no tapete. Põe no tapete. Uma no meio, uma lá e outra aqui. Obrigado. Obrigado. Ô, Shelly, senta aí, fica você aqui. Vou judiar de você um pouquinho. Tudo bem. Você vai ter que abrir o plano aí, tá bom? Porque senão não vai dar para poder explicar direitinho. Muito bem. A Bíblia é muito clara quando diz que eu sou espírito, alma e corpo. Logo na minha vida, existe um domínio. Aliás, 3 domínios. Então, eu vou representar essa cadeira vazia como o domínio da carne. Aqui, o domínio da alma. E aqui, o domínio do espírito. O dia que você entrega a tua vida a Jesus, eu não estou falando sobre religião, estou falando sobre ter uma experiência real com Jesus. O que acontece? O Espírito Santo vem. Então aqui está teu espírito. E um dia você levanta as tuas mãos e decide aceitar a Cristo ou se entregar a Jesus. Ele entra no teu coração. Ele vai fazer morada em você. E Ele vai estar ali, habitando na tua vida. O Espírito Santo está ali. Ele fala contigo, Ele ministra no teu coração, Ele fala coisas eternas, enfim. Mas a coisa não está tão simples assim. Eu tenho aqui o domínio da carne. A Bíblia é clara quando diz que a carne é inimiga de Deus. Irmãos, a carne odeia as coisas espirituais. Alguém está me entendendo? Tudo que é espiritual a carne odeia. Pastor,
mas eu já estou assim, que eu só gosto das coisas de Deus. Ah, tudo bem, você já foi treinado, você já cresceu um pouco mais, você já entendeu algumas verdades espirituais. Mas se você alimentar a tua carne mais do que o teu espírito, a tua carne vai voltar no controle. Em outras palavras, quando você começa a tua caminhada com Deus, o Espírito Santo te tocou, mas quem controla a tua vida ainda, quem é? Deixa o plano aberto, irmão. Estou falando com o pessoal da filmagem. Deixa o plano aberto, isso. Quando você está ainda aqui, numa guerra, você ainda não sabe quem é que controla. Por quê? Porque quem está controlando é a tua carne. Você percebe algumas coisas. Nossa, eu chorei tanto naquele culto, senti tanta coisa, senti uma presença e tal, mas você ainda está no começo da caminhada. Aí alguém fala para você, agora você precisa orar. E você diz, meu Deus, eu queria já estar orando na direção do Espírito Santo, mas quem está controlando a minha vida ainda é a carne. O que tem na carne? Vício, sexo, prazer, mentira, mágoa, vingança, pornografia, tudo isso ainda está por aí. Você está alimentando a carne com tanto lixo que tem aí fora. A coisa mais fácil do mundo é alimentar a tua carne. Então você começa a orar, aí você vem na igreja para orar, aí você dobra o teu joelho. E você começa, Senhor. Quando você começa, Senhor, a tua mente começa a disparar. Preocupação, o medo, as coisas da vida, uma coisa que você lembra, outra coisa, um zilhão de coisas vem na tua mente. Por quê? Porque ainda quando a carne controla a tua vida, você ainda está vivendo sobre um turbilhão de coisas, você ainda não aprendeu a ter quietude interna. Você não sabe esperar em Deus. Vem um problema, você já é cristão, você já aceitou a Cristo, Cristo já está habitando dentro de você, porém, você ainda não entregou a tua vida ao controle do Espírito Santo. E você só pode fazer isso depois de uma vida de oração. Quando você começa a orar, começa a batalha. E muitas vezes um período de oração para você romper da carne para a alma, que já é uma área diferente. Você vai demorar aqui, num período de oração, 30, 40 minutos numa guerra, e dá a impressão que Deus não ouve você, e você ouve um monte de vozes. Deixa eu falar uma coisa para você, aqui o diabo fala à vontade. Quando você está na carne, quem comanda, quem fala, quem diz a você, quem te dá alguns insights, é a voz do maligno, na sua grande maioria. O diabo tem liberdade de entrar a qualquer momento, de fazer bagunça, de desorganizar a tua vida interna. Por quê? Porque ainda você está sob o domínio e o controle da carne. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E muitas vezes eu sei, mas eu ainda não deixei o Espírito Santo controlar a minha vida. Eu ainda sou um crente carnal. Tudo que eu faço é pela... Você já viu aqueles crentes nervoso, doido, que nem cavalo louco? Ele está vivendo aqui. Ele começa a orar e não tem paciência. Já terminou a oração. Porque ele não aprendeu que ele precisa passar por um processo até romper para um outro nível do controle da alma. E ele fica ali um tempo, e parece que Deus não vai falar nada, e parece que Deus não está falando, e parece que Deus nem está ouvindo ele. Mas ele não sabe que quanto mais tempo ele permanece ali naquela postura, naquela situação, buscando a Deus. E vou dizer uma coisa, porque é importante você ficar ajoelhado, isso não é uma regra, isso não é uma norma. Mas é importante que aquilo vai dizer para você mesmo, eu estou concentrado nisso, eu estou buscando a Deus nisso. De vez em quando você coloca um louvor, tem hora que o louvor funciona, tem hora que ele só atrapalha. Você está muito agitado, você está com a tua mente cheia de guerra, de batalha.
mas você tem que permanecer. Nessa hora você fala assim, acho que vou dar um tempinho, vou lá no banheiro, vou comer alguma coisa. Já aconteceu com você isso ou não? Pastor, acontece toda hora. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí daqui a pouco você dá uma desligada e começa a pensar. Você vai lá do outro lado do planeta, pensando em coisas. Puxa vida, eu estava orando. Onde é que eu estava mesmo? Toda vez que você interrompe o processo, quando você volta, ele tem que recomeçar. E vou dizer, quanto menos você ora, mais difícil é orar. Estão me entendendo? Tem alguém me entendendo aqui ou não? Talvez hoje você vai ter respostas na sua vida que você ainda não teve, mas hoje você vai conseguir entender. Eu tenho que permanecer na postura de buscar ao Senhor. Paulo está dizendo, eu esmurro a minha carne. Por que Paulo está dizendo isso? Porque eu vou contra a vontade da minha carne. Eu subjugo a minha carne, porque eu sei onde que eu preciso chegar. Amém? E você então vai fazer o quê? Vai entrar numa guerra. Irmão, toda vez que você vai crescer espiritualmente, a tua carne vai ser esmagada, o teu ego vai ser esmagado, tuas vontades vão ser esmagadas. A carne vai ter que se submeter à autoridade do Espírito. Então é um processo. De repente, você não sabe como, nem eu sei. Eu só sei o que acontece, irmão. Você está ali na carne, porque toda oração começa na carne. Todo dia que você for orar, vai começar na carne. Não começa no Espírito. De repente você está, uou! Não é nada disso. É na carne. Você começa seco, sem óleo, sem presença quase. Deus não habita aqui na carne, irmão. Alguém pode dizer amém? Não é na carne que Deus habita. A Bíblia diz que o Senhor e o Espírito de Deus habita no espírito do homem. Alguém pode dizer glória a Deus? Então eu tenho que sair daqui para ir para um outro nível. De repente eu chego nesse nível, pelo tempo, pela permanência, pelo perseverar, pelo buscar ao Senhor. Eu chego aqui. Aqui já é diferente. Aqui o diabo entra, faz bagunça como ele quer. Aqui não. Aqui só se a pessoa permitir. Só se ela der concessão. Só se ela disser ao maligno, pode vir. E aqui você vai entender por que algumas pessoas ficam possessas. Porque permitem a entrada do inimigo. Mas aqui o diabo já não fala com a mesma liberdade. Aqui quem começa a falar com mais liberdade é o Espírito Santo. Quando você está na tua alma, você percebe algumas coisas de Deus. Você sonda mais as coisas espirituais. Mas ainda você está precisando melhorar num aspecto mais profundo. Amém? Muito bem. Segundo aos Coríntios 10, 4 e 6 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aqui existe ainda a batalha que está na mente, uma luta. Ainda você tem batalhas, mas porém quem está atuando mais com força, porque você veio para um nível mais profundo de oração, é o Espírito Santo já. Ele já começa a falar contigo. Aqui o diabo até tenta falar, mas você já tem autoridade. Você repreende a voz do maligno. Quando você está aqui, a única coisa que você faz é pedir, me dá, eu quero, me perdoa. Você pede perdão para Deus 1 milhão de vezes. Me lava com teu sangue, me purifica. Você fica orando aquelas orações repetidas, todo dia a mesma coisa. Aqui não. Aqui quando você ora assim, Senhor me perdoa, você já recebe o perdão de Deus, porque você já tem um outro nível de revelação da glória de Deus, da presença de Deus na sua vida. Aqui as coisas espirituais não fazem sentido. Aqui, quando você passou por esse nível,
você já começa a sentir as coisas diferentes, a maneira de dizer sentir, mas você percebe no teu espírito que as coisas já funcionam de maneira diferente. Por quê? Porque você passou por um outro nível de caminhada. Aquela tua oração que era uma oração na carne, fria, sem graça, eu estou falando tudo isso um período de oração, mas para você entender, este aqui é um processo de entrar num outro nível. O Espírito Santo tem mais liberdade. Aqui começa quebrantamento, as lágrimas correm no seu rosto, você percebe o mundo espiritual de uma maneira diferente, você já começa a perceber que Deus é muito real para você, não é só um choro, mas você chora na presença de Deus, mas Deus faz mais sentido para você, você tem vontade de servir ao Senhor, você tem vontade de estar na casa de Deus, você tem vontade de adorar ao Senhor. Aqui você está no período de petição, aqui você começa a louvar, você tem prazer de adorar o Senhor, você levanta a tua mão, você levanta a tua voz, você quer cultuar a Deus, você é grato por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Por quê? Porque Deus faz sentido para você. Quando você mais ora, quanto você mais busca, quanto você mais entra na presença de Deus, você começa a perceber que Deus agora anda contigo, você não está mais sozinho, a presença de Deus é algo real para você, não é uma ideia de Deus, é uma realidade espiritual para a sua vida, porque a tua alma começa a ser tocada. Porém, o domínio da alma não é tudo o que nós temos. Tem o domínio do Espírito. Por isso que a Bíblia chama que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. O desafio para a nossa vida é ter uma vida de oração tão poderosa, que eu me torne um homem e uma mulher espiritual. Que eu tenha comunhão com o Espírito Santo, que o Espírito Santo então toque a minha vida. Então, falando praticamente sobre isso, quando eu entro neste nível de oração, que eu não sei quando vai romper, é pelo tempo. Irmãos, aqui o tempo é um fardo, mas eu tenho que permanecer, tenho que esperar em Deus, até entrar aqui. Aqui o tempo já não é tão importante, aqui eu passo tempo na presença de Deus e é um prazer, é deleitoso estar orando, sentindo a presença de Deus. Você fala, eu não quero nem sair daqui. Quando o telefone toca, quando alguém te chama, quando alguém te atrapalha, você fala, ai meu Deus, me tiraram desse momento tão precioso, desse lugar tão prazeroso, porque é um prazer estar na presença de Deus, adorando, sendo ministrado pelo Espírito Santo. Aqui, irmão, quando o Espírito Santo começa a ministrar a você, você não tem que ser convencido por ninguém. O Espírito Santo, diz a Bíblia, Ele te ensina, Ele fala com você, Ele começa a ministrar ao teu coração, coisas que você fala, meu Deus. Sabe quando de repente você está no culto, e a palavra entra de tal maneira no teu espírito, e você sente um despertar, você fala, meu Deus, hoje alguma coisa diferente aconteceu. Sabe disso? Você já experimentou isso? Sim ou não? Fala, hoje Deus falou comigo. Está ministrando ao teu espírito. Algo rompeu, algo quebrou uma fortaleza carnal que tinha na tua vida. A tua estrutura de mente, de conceitos, de preconceitos foram quebradas. Deus começou a trabalhar. Deus entrou na estrutura da tua vida. O teu intelectualismo, a tua capacidade, o teu conhecimento, as tuas críticas viraram nada, porque Deus rompeu aquelas barreiras e entrou e começou a trabalhar. Você saiu daqui e você veio para cá. Talvez aí sentado você recebeu algo que vem do resultado de oração, mas você precisa aprender a entrar nesse ambiente espiritual da alma, para poder começar a tocar em coisas espirituais que você nunca tocou. Irmão, vir à igreja, pertencer à igreja A, B ou C, é só uma coisa humana. Quando você aprende que
você pode entrar na dimensão do sobrenatural, você começa a desfrutar coisas que você não desfruta em mais lugar nenhum. É só na presença de Deus. Mas é só isso, pastor? Não. Você precisa entrar no domínio do Espírito. E de repente a gente não sabe como, mas acontece. Você sai daqui e passa para cá. E a coisa muda. Completamente. Aqui você estava pedindo, fazendo lista de pedidos e clamor, e só me perdoa, tentando perceber as coisas espirituais. Aqui você já desfruta de relacionamento. Começa a perceber o mundo espiritual. Aqui não. Aqui você é invadido por Deus. E aqui Deus começa a governar. E esse é o ambiente onde os milagres sobrenaturais começam a acontecer. Você quase não pede, você se aquieta. Teu espírito se aquieta, tua alma se aquieta. E você passa simplesmente a desfrutar daquilo que Deus tem para você. Você para de pedir e você começa a desfrutar. Aqui existe uma adoração sem palavras, praticamente. Você simplesmente fica e deixa Deus ministrar. E o processo de edificação, de construção interna das coisas que Deus tem para fazer em você, são tremendos. Aqui o teu ouvido espiritual ele é afinado de tal maneira que a voz de Deus é tremenda. Você passa a caminhar num nível de intimidade com Deus. Olha o que a Bíblia diz. 1 aos Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Oi? Tem alguém aí? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A gente começa a fundir, a se fundir entre Deus e você e Deus. E é diferente o relacionamento, o nível de autoridade muda, o nível de comando no mundo espiritual muda. A tua palavra profética, quando você entra nesse nível de relacionamento, a tua palavra ela se torna profética, ela é uma palavra de autoridade, é uma palavra em que as coisas vão mudar, porque você aprendeu a entrar nesse lugar de oração. Amém? Amém? O que acontece aqui? Agora eu passo a ter comunhão com o Senhor, íntima comunhão com Deus. A minha alma não me governa, e a minha alma também não governa a minha carne, porque a alma tem uma coisa interessante na alma. A alma, ela muitas vezes governa a carne, mas também acontece que muitas vezes a carne tem tanto desejo, tanta paixão, é tão alimentada, que a carne começa a governar a alma, o teu psique, a tua vontade, a tua área de decisões. Por que nós precisamos fugir para a profunda presença de Deus? Porque aqui quem vai governar e bem a nossa vida é o Espírito Santo de Deus na nossa caminhada, na nossa vida. E quando o Espírito Santo começa a governar, você não precisa pedir para ninguém. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina. Será que eu estou bem vestido? O Espírito Santo vai dizer, ó, essa roupa tua está muito sensual. Mas quem que disse? Ó, a atitude que você está tomando está errada. Você está vivendo debaixo de orgulho. Você está vivendo com arrogância. Você está vivendo dessa maneira, daquela. O Espírito Santo começa a te exortar internamente. As coisas começam a fazer um sentido diferente na sua vida. Você tem um desejo profundo de começar a agradar a Deus. Você quer agradar a Deus. Você não quer desagradar o Senhor. Você não quer sair da presença de Deus. Você não vê a hora de poder servir a Deus. Você fala do amor de Deus para as pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo está governando. Tudo que Deus quer é abençoar vidas. E Ele vai usar você para abençoar vidas.
Você não tem que ficar forçando a barra com ninguém. Simplesmente o Espírito Santo habita em você e Ele vai conduzir, vai governar a tua vida. Pastor, já vai terminar o culto? Meu Deus, eu queria ficar aqui mais tempo. Nossa, que culto chato, a carne falando. Que culto demorado, a carne falando. Eu não estou entendendo nada disso, a carne está falando. Por quê? Porque a carne não entende quando as coisas são espirituais. Ela não entende, ela não aceita, ela não se submete. Mas quando você está debaixo do controle do Espírito Santo, quando o Espírito Santo começa a governar a tua vida, você não quer ficar mais longe de Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você com muito amor. Eu já vi muita gente chegar aqui, nesse lugar, ser usado em dons, em milagres, maravilhas e tal. Eu já vi muita gente assim, chegar nesse ponto. Jesus também já viu, Mateus 7:21. Coloca para mim Mateus 7:21, por favor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então tem muita gente que já chegou aqui, já foi muito usado por Deus. Você lembra? Lembra de alguém? Você falava, meu Deus, esse cara para mim é um exemplo, é um modelo. E hoje, você fala, meu Deus, que tragédia. Por quê? Porque permanecer nesse lugar é uma guerra que você vai ter todos os dias, tendo que subjugar a tua carne, à obediência da alma e do espírito. Porque aqui não tem aquele cara que diz assim, já venci, eu sou o cara, eu sou o bom. Não existe, porque aqui não tem lugar para orgulho, aqui tem um lugar para humildade, para mansidão e para temor de Deus. Alguém pode dizer amém? Por que então que um homem que está aqui larga tudo? Porque Deus já usou essa pessoa com milagres, com curas, com maravilhas. O maior problema nosso, irmãos, é que nós muitas vezes atingimos um momento a presença de Deus, e aí nós largamos e nos orgulhamos e achamos que já somos o cara. Aí nós entramos naquilo que a Bíblia diz, que o que precede a queda do homem é o orgulho. Então eu tenho que voltar todos os dias para a batalha da carne, porque a carne vai dizer para você, durma mais um pouco. Para que buscar a Deus? Quem é Deus? Será que vale a pena orar? A carne vai dizer para você, mas olha aquele pecadinho, que coisa jóia. E você vai ter que tomar as rédeas da sua vida espiritual. Para de colocar a culpa nos outros, daquilo que você não está fazendo. É meio dura essa palavra, né? Mas chega um momento que você vai ter que decidir se você vai se tornar um vencedor ou um fracassado. Não é a culpa de A, de B ou C. Deus está nos dando as ferramentas, Deus nos dá o seu Espírito Santo para que nós possamos ser vencedores, para que possamos conquistar, como eu disse no começo, a única maneira de você trazer as bênçãos eternas de Deus para a sua vida é através da oração. Aí você vai lá para uma teologia da graça que diz, mas Jesus já pagou o preço, mas me mandou orar. Paulo, que aplica a teologia da graça, vai dizer, orai sem cessar. Porque eu tenho que estar em espírito alerta, em espírito de oração na minha vida. Quando eu descuido daquilo que é fundamental e importante, eu volto para cá. Aí eu paro de orar, e quanto menos eu oro, menos vontade de orar eu tenho. Por quê? Porque quando eu paro de orar, eu vou retomar a minha posição, ela está difícil de volta, ela está complicada. E eu preciso tomar posição e assumir o controle, no nome de Jesus, entregando minha vida ao Senhor através da oração. Por isso, entenda bem o que eu vou falar aqui, preste bem atenção. Como que a graça de Deus se manifesta? Através da oração. A oração torna Deus real para mim. A oração faz com que eu viva num outro mover. Uma pessoa que chega nesse entendimento de que a sua vida tem que estar no controle do Espírito Santo,
O que ela começa a pedir, começa a acontecer. Respostas de oração acontecem. Por quê? Porque já entrou num nível diferente de intimidade e relacionamento. Já não vos chamamos mais de pessoa estranha, mas agora vocês são meus amigos. Alguém pode dizer amém? Obrigado, meu querido, você foi uma bênção, o Espírito Santo. Espírito Santo bonitinho esse. Não, pode deixar aí. João 4,23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quem aprende a adorar a Deus em espírito e em verdade. Com todo respeito aos nossos irmãos que ministram aqui, Deus não precisa de canção. Deus não precisa de nota musical. Ainda que é lindo e maravilhoso, e a gente é tão tocado pela melodia, pelas letras, é tão abençoado. Não é verdade, irmãos? Mas Deus não precisa disso. Deus precisa de homens e mulheres que aprendam a entrar na sua presença e permanecer na sua presença. Aí você vai adorar. Você vai ser encontrado por Deus. Você vai ser tocado pelo Senhor. E a tua vida vai ser restaurada. E alguém vai olhar para você e vai dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai alguém cheio do Espírito Santo. Ali vai alguém que faz a diferença. Eu não sei você, irmão, mas é um desafio santo a gente poder andar nessa dimensão poderosa da presença de Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Eu tenho certeza que muitos de vocês já entraram nesse nível e não entenderam por que voltaram, né? Já entraram nesse nível, já estiveram nessa posição, já experimentaram isso, mas voltaram para o domínio da carne. Isso é muito fácil acontecer. Perdi o interesse, pastor. Perdi o interesse. Perdeu o interesse porque parou de orar. E não tem campeão nesse negócio. Se eu não orar, eu vou ficar também no domínio da carne. Se eu não me consagrar, eu vou ficar no domínio da carne. Tanto eu, quanto você, quanto qualquer pessoa, nós temos que sair daqui, temos que passar para esse lugar e temos que viver aqui no domínio do Espírito. Não tem bom nesse negócio. Só chega aqui se humilhando, se quebrantando, se arrependendo dos pecados. Fecha os teus olhos. Eu não sei o que precisa consertar aí. Você sabe. Eu quero encorajar você a pedir perdão ao Senhor. E pedir que o Senhor entre na sua vida, assuma o controle de volta. Que o Senhor te refaça espiritualmente. Que você volte a ter a alegria de vir à casa do Senhor, a servir ao Senhor. Pai, oramos em nome de Jesus. Clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Estamos todos aqui na mesma situação, em profunda dependência do Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos, ó Deus, aprender a passar pelo processo do controle da nossa carne para o controle do Espírito em nossa vida. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a caminhar na Tua presença. Nos ajude a estar cada dia mais próximos do Senhor. Que a Tua presença se torne real na vida de cada um que está aqui esta noite. Entra mesmo nesse coração.
Convida o Senhor para entrar na sua vida, irmão. Fala: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Repita comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como Senhor e Salvador da minha alma. Entra de verdade, faz morada em mim, Senhor. Muda a minha história, que a minha situação espiritual seja transformada pelo poder do Teu Espírito Santo. Diga assim: Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, e eu te peço agora mesmo, me encha do Teu Espírito Santo, me faz andar debaixo da Tua unção, sob o Teu controle. Senhor, cuida da minha vida, não me deixa ser um crente carnal, eu quero ser um crente espiritual. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Coloca a mão na altura do coração, fica firme aí. Abençoa a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida deste jovem, desta jovem. Senhor, quando nós estamos sob o controle do Teu Espírito Santo, coisas tremendas começam a acontecer. Eu peço em nome de Jesus, que cada um que está aqui seja despertado no Espírito, que haja um despertamento, Senhor, que haja um avivamento pessoal, que este homem, que esta mulher se tornem um instrumento poderoso em Tuas mãos. Dê a eles, ó Deus, a autoridade que é peculiar a uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que o inimigo bata em retirada, que meu irmão, que minha irmã possa ouvir exclusivamente a voz do Teu Espírito Santo, que a mente dele, que a mente seja acalmada, seja aquietada em nome de Jesus. Aquieta essa alma aflita, angustiada, vivendo em desespero, sem confiança, sem tranquilidade. Aquieta essa mente, Senhor, aquieta agora mesmo. Dá, Senhor, a serenidade do Teu Espírito Santo, a presença do Teu Espírito Santo, que este homem, que esta mulher comece a ouvir o Senhor falar. Talvez você vai escutar agora mesmo o Senhor falando: eu te amo. Isso não é sugestão da mente, não é nada disso. O Espírito Santo fala, querido. E o Espírito Santo vai começar a falar com você coisas tremendas. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Não no meio dessa agitação, mas no momento da quietude. O Espírito Santo vai tocar você. O Espírito Santo vai chamar você para orar. O Espírito Santo vai falar: vamos estar juntos. Vem orar, vem orar. Você vai começar a perceber que Deus quer tocar a sua vida como nunca tocou. Deus transforma a vida da igreja. Que o meu irmão, que a minha irmã se tornem luz. Que ele comece a brilhar, Pai. Em nome de Jesus. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, no ambiente onde vive, na sua casa, na sua família, que ele comece a brilhar, que comece a Deus a perceber o mundo espiritual como nunca percebeu. Em nome de Jesus eu oro e eu abençoo a vida do Teu servo, da Tua serva. Amém. Amém, igreja. Eu tinha que dar essa feijoada para você comer. Isso tem me incomodado no meu espírito há muitos dias. Você não pode mais continuar sendo alguém que vai assistir o culto. Você tem que cultuar. A gente não veio aqui para assistir nada. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, para servir a Ele, para entregar nossa vida a Ele.
Você não está aqui porque alguém te convidou, você está aqui porque Deus te trouxe, o Espírito Santo trabalha, irmão. Agora eu preciso entender a voz de Deus. Quero dizer a você com muito amor, nós estamos aqui juntos e vamos vencer juntos.